seu coração. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quem está visitando a gente aqui hoje pela primeira vez nesse culto de ativação? Alguém entre nós, primeira vez? Andresa, primeira vez no culto de quinta, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa também assistindo esse culto, Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Aleluia. Em algumas versões o versículo 14, ok? Mas em outras versões é o versículo 13. Quantos acharam, podem dizer amém? A palavra dessa noite está dentro desse versículo. E a palavra diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Vamos ler ali, todos juntos, o que está escrito? Amém? Na tela, 1, 2, 3 e... a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Ou com todos vós. Bom, essa é a terceira mensagem, terceira pregação da série de 3 palavras que eu tenho ministrado aqui sobre esse tema. Não sei se você acompanhou nas últimas quintas-feiras que eu estive pregando. Eu tenho falado sobre o tema como alimentar o fogo. Amém? Como manter a chama, o fogo do Espírito Santo aceso em nossas vidas. E esse é o tema, como alimentar o fogo. Porque nós não podemos deixar esse fogo se apagar. Amém, irmãos? Não podemos deixar a chama se esvanecer no nosso coração. O que nós precisamos é de um constante avivamento espiritual. Diga, eu preciso de um constante avivamento espiritual. Amém? Você lembra de quando você viveu um momento na sua vida espiritual que você estava frio? Quem lembra em algum momento? Não é ruim quando nós estamos frios espiritualmente? Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de ir à igreja. É verdade, não é, irmãos? Nós vemos tantas pessoas ali buscando a Deus, se alegrando em Deus, louvando com tanto entusiasmo. Nós mesmos, quando estamos nesse momento de apatia, de frieza, não temos o mesmo ânimo, né? A mesma disposição. Por isso que nós precisamos de um constante avivamento espiritual. E nessas 3 mensagens, nessa série de palavras, eu fiz aqui uma afirmação que surpreendeu muitas pessoas. Eu fiz aqui uma declaração, uma afirmação que surpreendeu muita gente. E o que eu disse? Eu disse que não são as nossas disciplinas espirituais que mantêm a chama acesa. Ou seja, que disciplinas são essas? Oração, leitura da palavra, jejum, cultuar com os irmãos, são disciplinas espirituais. Mas não são essas disciplinas que mantêm a chama acesa. Porque se depender dessas disciplinas, a chama vai se apagar, porque nós somos muito indisciplinados. É verdade ou não é, meus irmãos? Quantas vezes você falou assim, a partir de hoje eu vou orar todo dia, e durou só 2, 3 dias? Então veja, se depender dessas disciplinas espirituais, a chama vai se apagar. E nós aprendemos aqui nessa sequência de palavras que o que mantém a chama acesa é a revelação que nós temos da palavra de Deus. É a revelação que nós temos principalmente da graça e do amor de Deus. Com base nesse texto que diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então veja, quando eu tenho a revelação da graça, a revelação do amor, eu consigo manter a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Quantos estão compreendendo, irmãos? Por isso que esse texto é muito importante. Na verdade, essas revelações é que são o combustível para o fogo de Deus na nossa vida. Mas pastor, então qual a importância da oração? Qual a importância da adoração? A oração é como se fosse um fósforo, que você risca e logo pega fogo. Percebe? Não adianta nada
eu acender o fósforo e não ter combustível para alimentar a chama. Aquele fósforo vai durar rapidinho, daqui a pouco acaba. Entende? Agora, se eu tenho combustível, se eu tenho a lenha, se eu tenho a revelação do que é a graça de Deus, do que é o amor de Deus, a qualquer momento, irmão, quando eu risco o fósforo, o fogo pega. Você pode ter passado aí por umas 2, 3 semanas sem orar porque você estava indisposto, ou porque você não estava bem, ou porque você não estava nem com vontade. Mas se você tiver revelação da graça de Deus, do amor de Deus, a hora que você começar a orar, você percebe o fogo do Espírito. Porque não é a oração que nos aproxima de Deus, é a revelação da graça e do amor, que nos mostra o quanto Deus sempre permanece próximo de nós, em nós. Amém, meus irmãos? Agora, a pessoa que acha que depende da oração, o dia que ela não orar, ou a semana que ela não conseguir desenvolver essa disciplina, ela vai se sentir completamente distante de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? Então, a oração é importante, a adoração é importante, o jejum é importante, cultuar é importante, fundamental, mas nós precisamos da revelação. Não vai dar para resumir tudo que eu preguei, você pode procurar no YouTube essas palavras, ok? Mas hoje, eu quero falar sobre o oxigênio que mantém essa chama acesa. Porque você sabe, todo fogo, ele precisa de oxigênio. Quando você quer apagar o fogo, tem gente que pensa que é só colocando água. A água tira o calor do fogo, consequentemente apaga. Mas se você abafar o fogo, você apaga a chama. Lembra daquelas pessoas que muitas vezes estão com a panela com óleo incandescente, pegando fogo, e elas jogam água, lembra? E o que acontece? Aumenta mais a chama? Mas se eles pegarem um pano de prato e abafarem ali a panela, o que acontece? O fogo apaga. Por quê? Tirou o oxigênio. Amém, meus irmãos? E qual é o oxigênio que alimenta e que mantém esse fogo em nossos corações? É o Espírito Santo de Deus. Diga o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo é o vento, é o ar que mantém essa chama acesa. Ele é o próprio fogo de Deus, ele é a própria presença de Deus. Por isso nós precisamos falar sempre do Espírito Santo, porque senão a tendência é abafá-lo se nós não falarmos dele. Quantos compreendem, meus irmãos? Então hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Na primeira palavra eu falei sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda palavra eu falei sobre o amor de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Diga, comunhão do Espírito Santo. Porque está aqui no versículo 14, 13 que nós lemos, que a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, você sabe, esse versículo é a bênção apostólica que nós ministramos todo culto, não é? Todo domingo, no final do culto, o pastor vai falar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Porque é tão importante que nós repetimos isso toda semana, porque nós não podemos esquecer. Amém? Então, o que é essa comunhão do Espírito Santo? Por que é importante mantermos comunhão com o Espírito Santo? Preste atenção. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que faz com que a palavra de Deus transforme a nossa vida. É o Espírito Santo que traz a revelação da palavra ao nosso coração. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito as verdades da palavra de Deus. É o Espírito Santo que usa a boca do pastor, do pregador para ministrar a palavra. É o Espírito Santo que inspira as pessoas. É o Espírito Santo que usa cada um de nós. É o Espírito Santo que fala com a igreja. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós não vamos receber a verdade, o poder da palavra. Muitas pessoas têm a palavra, muitas pessoas têm o conhecimento da palavra, muitas pessoas até gostam de ler sobre a palavra, mas não oram, mas não desenvolvem uma intimidade com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que adoram ouvir pregações no YouTube,
E hoje o que mais tem é pregação, o que mais tem é estudo, o que mais tem é palavra sendo liberada. Mas não adianta você receber a palavra e depois não buscar o Espírito Santo. A palavra diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, você pode conhecer as Escrituras, mas precisa do poder de Deus. Você pode ler muito, mas tem que ter intimidade, oração e comunhão com o Espírito Santo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que faz com que essa palavra se torne vida em nós. Então, quando você sai de um culto como esse, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, em casa, você tem que continuar orando, buscando. Coloca um louvor para te ajudar. Amém, meus irmãos? E muitas pessoas falham nisso. Aí abafa o fogo. Quantos compreendem, irmãos? Se eu tenho a revelação da graça, se eu tenho a revelação do amor, e sei que em todo momento Deus vai me receber, independente das minhas falhas, dos meus erros, qualquer momento eu posso orar e falar: Espírito Santo, me ajuda. Amém, irmãos? O Espírito Santo é aquele que habita em nós. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é, irmãos, uma energia impessoal. Ele é uma pessoa que mora dentro de nós. Ele mora na mesma casa que nós. Esse corpo que nós temos é uma casa que nós moramos de aluguel. Ela é emprestada. Um dia nós vamos devolvê-la para a terra e vamos morar com o Senhor. E quem vai conosco? O Espírito Santo. Mas enquanto estamos aqui, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é uma pessoa. Ele é o nosso amigo. Amém? Nós moramos na mesma casa que Ele. Por isso nós precisamos desenvolver dentro dessa casa um relacionamento com o Espírito Santo. É muito ruim quando você vê uma casa, agora vamos falar naturalmente falando, é muito ruim quando você vê uma casa onde o pai e os filhos não se comunicam direito, onde marido e mulher não conversam. É muito ruim você ter uma casa onde as pessoas muito mal se cumprimentam com um bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, oi. Isso não é relacionamento, isso é convivência. Estão apenas convivendo debaixo do mesmo teto, dividindo o mesmo teto. Mas não há o que? Relacionamento. Não há proximidade. É cada um com seu celular para um lado, é ou não é? É cada um para o canto. E não há aquela comunhão. Assim também, muitas vezes, somos nós com o Espírito Santo. Moramos na mesma casa, no mesmo corpo, mas não desenvolvemos essa comunhão com o Espírito Santo. Não falamos com Ele. Não paramos para ouvir a sua voz. Isso é a comunhão do Espírito Santo. Diga: eu preciso desenvolver a minha comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós intitulamos esse culto toda quinta-feira de culto de ativação em busca do Espírito Santo. Nós precisamos sempre ouvir sobre o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E a palavra toda vai falar sobre isso, porque Ele é que está aqui. E existem alguns textos bíblicos que eu quero compartilhar com você que falam sobre o Espírito Santo. Não é? O que nós podemos fazer com o Espírito Santo? Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que nós podemos ignorar a presença do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o que é apagar o Espírito? Esquecer o Espírito, ignorar o Espírito. Ou seja, ele mora na mesma casa, mas a gente simplesmente esquece dele. E ela fala: não apagueis o Espírito Santo. Não ignore a existência dele. Você quer ver quando nós ignoramos a presença do Espírito Santo? Quando nós agimos e nós esquecemos que Ele está vendo tudo que a gente está vendo, está falando tudo que a gente está ouvindo e está presenciando tudo que a gente está fazendo. Quantos compreendem, irmãos? Isso é o que? Apagar o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, eu não quero você aqui não. Deixa eu viver a minha vida. Então, não apague o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 4, versículo 30. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para redenção. Ou seja, ele pode ficar triste.
coisa, né? E eu vou falar para você, nós percebemos quando o Espírito Santo está triste, sabia disso? Ele habita em nós. Ele habita em nosso espírito. Quando o Espírito Santo está triste, ele faz a gente perceber essa tristeza. E quando ele se entristece? Olha o que diz o versículo 31. Próximo versículo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda. Ou seja, quando você deixa a amargura entrar, você abafa o fogo do Espírito. Ou seja, a pessoa não perdoa, a pessoa guarda mágoa, guarda ressentimento, ela apaga o fogo do Espírito. Percebe? Quando a pessoa deixa cólera, raiva, estou com raiva dessa pessoa, estou com raiva, isso também entristece o Espírito. Ira, a pessoa fica irado, entristece o Espírito. Gritaria, tem gente que em casa só fala gritando. A mãe fala gritando com o filho fala gritando com o pai. Não é assim ou não é? O marido e a mulher ficam gritando um com o outro. Isso entristece o Espírito Santo. Olha o que também entristece o Espírito Santo: malícia. A malícia entristece o Espírito Santo. Quantos estão compreendendo, irmãos? Entristece. E falar em malícia é terrível, porque hoje o mundo gira em torno disso, é verdade ou não é? O mundo gira em torno de malícia. Quantas coisas estão expostas diante dos nossos olhos, irmãos, e aquilo está entristecendo o Espírito Santo. Coisa que quer ver, você nem quer ver. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui meu particular. Eu sempre fui resistente às mídias sociais. Eu não sou dessa época das mídias sociais. Então, quando a igreja começou a entrar no YouTube, eu demorei a entrar, mas depois entramos e estamos lá, pregando evangelho no YouTube, amém? Instagram, eu só tinha Facebook. Como muitas pessoas só usam Facebook, não é? Aí depois, eu estou usando agora mais o Instagram. Não é? Quem tem Instagram aqui? Está lá, Instagram. Demorei a entrar no Instagram, mas entrei. Recentemente, eu entrei no TikTok. Quem tem TikTok aí? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem não tem, não está perdendo nada. Por que eu entrei no TikTok? Porque os adolescentes estão no TikTok. Os jovens estão no TikTok. E os irmãos da igreja estão no TikTok. Eu falei, se eles acham que vão escapar de mim, não vão escapar. No TikTok eu vou encontrar eu também lá pregando a palavra para eles. Mas só tem um problema. Eu reparei que o TikTok não tem filtro. É uma mídia social extremamente perigosa. É verdade ou não é, minha gente? Eu estava lá com 1.048 seguidores. Quando eu comecei a ver que o TikTok estava sugerindo para mim, mesmo que você não pesquise, com ele não tem filtro. Se você é homem, ele vai sugerir para você conteúdos de mulher. Se você é mulher, ele vai sugerir conteúdos de homem. Não importa, não importa. Se você pesquisar, o algoritmo dele não tem filtro. Quando eu percebi que o TikTok estava sugerindo, eu falei, opa, cortei na hora. Não tem nada explícito. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Mas tem malícia. As músicas têm malícia. As danças têm malícia. As letras das músicas têm malícia. Eu estou falando para vocês aqui. Eu desinstalei o TikTok do meu celular. Falei, eu não vou expor o Espírito Santo a essas coisas. Isso tem que servir para você também que está aqui. Eu estou dando o meu exemplo para você, porque isso pode acontecer com você. E o pior, sabe o que mais me deixou preocupado? Os nossos adolescentes estão expostos a isso. Aí você vê o teu filhinho adolescente ali no TikTok, estão expostos a todo o conteúdo de malícia e perversão. Eu entrei e já saí. Não deletei minha conta, está lá. Mas não vale a pena. Vocês estão compreendendo, irmãos? Isso apaga o fogo do Espírito. A gente fala de TikTok, mas pode servir de tudo para a nossa vida, irmãos. Para tudo na nossa vida. Conversas de malícia, piadas, qualquer coisa. Corta isso da sua vida. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo também pode ter ciúmes de nós. Tiago capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, 5. Olha lá. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós, o que, meus irmãos? Anseia o Espírito.
e que Ele fez habitar em vós. O que é ciúme, irmãos? Você já sentiu ciúme alguma vez? Ou só eu que já senti ciúme? Ciúme é quando você vê alguém dando mais atenção a outra pessoa do que a você. Não é isso? Isso é ciúme. Quando uma esposa tem ciúme de um esposo ou vice-versa, é porque um ou outro está olhando para onde não devia, ou dando mais atenção onde não devia. Não é? Conversando de um jeito que não devia. Isso gera ciúme. Da mesma forma é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vê a gente dando atenção a coisas mais do que a Ele, Ele tem ciúme de nós. E aqui não é só a internet não, irmãos. É atenção a carro, é atenção a qualquer coisa que a gente faça na vida. Quer dizer, a gente é capaz de ficar horas fazendo determinada coisa e poucos minutos orando ao Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso tudo interfere a comunhão com o Espírito Santo. E o que a palavra diz que nós devemos fazer com relação ao Espírito Santo? Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5 e o verso 18. Olha o que a palavra diz. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas é encher todos os dias. Não é encher todo culto domingo à noite, ou toda quinta, ou toda célula, é todo dia. Amém? Diga, eu preciso me encher do Espírito Santo. E como nós nos enchemos do Espírito Santo? Amém? Orando. É o que diz o próximo versículo 18. Olha lá, versículo 19. Como nós nos enchemos do Espírito Santo? Olha lá, versículo 19. Falando entre vós, olha, salmos. O que são salmos, irmãos? São hinos, palavra de Deus, cânticos, entoando, louvando de coração, louvores. Quando você bota um louvor no seu carro, quando você bota um louvor no celular, quando você vai lavar a louça louvando, quando você vai limpar a casa adorando, você está sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Com hinos e cânticos espirituais, ou seja, você também adora no Espírito, adora em línguas, você vai ao monte, você ora, você busca, você está sendo cheio do Espírito Santo. Veja, é totalmente o oposto das coisas do mundo. As coisas do mundo são vinho. Vinho é o que? Entorpecimento da mente. A pessoa fica entorpecida, a pessoa fica hipnotizada, a pessoa fica, como é que eu vou te falar? Iludida com as coisas do mundo. Ela bebe tanto que perde até o endereço da casa. Ela fica tão viciada nas coisas do mundo que ela perde até a noção do tempo. Quando vê, já está 2, 3 horas na internet. É tão embriagante, é tão inebriante. E o vinho, quando a pessoa se enche do vinho e a pessoa bebe uma bebida alcoólica, ela fica fora de si. É verdade ou não é? Já viu uma pessoa fora de si? Quando a pessoa bebe cerveja, eu não fui do copo, igual muitos irmãos aqui foram, mas quando os irmãos bebem, eles passam por vários estágios. O primeiro estágio é o estágio do macaco. Fica todo felizinho, sorridente, alegre, ri, brinca com todo mundo, mas começa bebendo e continua bebendo. Qual é o segundo estágio? É o do leão. Fica bravo, fica corajoso. Aí continua bebendo. Qual é o terceiro estágio? Do porco. É do porco. Tá comendo qualquer coisa, bebendo no copo dos outros, se jogando no chão. Já viu? São os estágios da bebida. Porque a pessoa vai ficando fora de si, fora de controle. Irmãos, isso acontece com as coisas do mundo. Quantos adolescentes estão vivendo essas coisas porque estão cheios de bebidas do mundo, da internet e tudo mais. Mas nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Por isso temos que ser cheios do Espírito Santo. Eu poderia falar tanto do Espírito Santo aqui. É Ele que guia a gente em toda a verdade, é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele que nos capacita para fazer a obra, Ele que nos dá dons e talentos, e Ele precisa de liberdade para agir em nosso meio. Diga glória a Deus. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Eu quero terminar nesses últimos minutos, 3 minutos que eu tenho, para falar o que é essa comunhão em 5 palavras. Diga, comunhão é presença.
Ninguém tem comunhão com alguém distante. Ninguém pode ter comunhão distante do outro. Para termos comunhão com alguém, temos que estar presente com aquela pessoa. Amém? E o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está mais próximo de nós do que ele poderia estar. Ele não está ausente, ele está presente. Comunhão é presença. Nós temos que ter cada vez mais consciência dessa presença. Amém? Consciência da presença do Espírito. É consciência você olhar para dentro e você ver o Espírito habitando em você. Amém? A palavra diz, né, em João capítulo 14, versículo 16, você não está sozinho. Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Ele não vai te abandonar. Ele está próximo todos os dias. Precisamos ter consciência dessa presença. Comunhão também fala de alegria. Alegria. Porque quando nós estamos em comunhão, uma festa, ali tem alegria. Já reparou quando a gente fala, vamos ter comunhão da célula? Lá tem refrigerante, tem churrasco, tem bebida, tem música e tem alegria. Comunhão é alegria. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho, que dá alegria passageira, mas enchei-vos do Espírito Santo, que tem uma alegria permanente. Então, comunhão tem a ver com alegria, com confraternização, com festa. É o Espírito Santo que coloca em nós a alegria da salvação. O Espírito Santo habita em nós para nós sabermos o quanto nós somos amados. E se eu sei que eu sou amado, eu posso ficar alegre, porque eu sei que a ira de Deus não está mais lançada sobre mim, porque nós somos justiça de Deus em Cristo. A ira foi colocada sobre Cristo e Ele deu a sua alegria para nós. Ele nos cingiu com óleo de alegria, e essa alegria nunca mais vai sair de nós. Olha o que diz Sofonias capítulo 3, versículo 17. Sofonias é um livro de um profeta lindo do Antigo Testamento, que fala sobre essa alegria do Espírito Santo. Olha lá, Sofonias 3. O Senhor teu Deus está no meio, diga, o Senhor está no meio de nós. A palavra diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. O Senhor Jesus está presente no nosso meio. O Senhor Jesus está presente na nossa célula. Ele está presente na nossa vida. Ele está presente na nossa casa. Ele está presente no nosso casamento. Ele está presente em tudo na nossa vida. E quando o Senhor está presente, olha o que Ele diz. Ele é poderoso para salvar-te. E Ele se deleitará em ti com alegria. Comunhão é alegria, irmãos. Quanto mais temos comunhão com o Espírito Santo, mais alegre nós somos. Menos as coisas do mundo nos tiram essa alegria, ou seja, afetam a nossa vida. Qualquer problema não afeta a nossa vida, porque Deus está no meio de nós, nós temos essa alegria. E Ele diz, Ele renovar-te-á o seu amor e regozijar-te-á em ti com júbilo. O que é regozijo? É pular de alegria. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso quando nós saímos daqui no culto de quinta-feira, nós saímos daqui alegres, renovados, saltitando de alegria, falando, valeu a pena, que culto glorioso, que culto abençoado, que culto renovador, porque é a presença do Espírito Santo. Tudo que fala do Espírito Santo gera alegria no nosso coração. Você vai ao monte orar com os irmãos, você volta cheio alegre do Espírito Santo. Você vai louvar o Senhor com a sua célula, você é alegre, cheio da alegria do Espírito Santo, porque Deus está no meio de ti, aleluia. Presença, confraternização, alegria, né? Segunda palavra aqui é confraternização ou alegria. Terceira palavra é compartilhamento, diga compartilhamento. Comunhão é compartilhamento. Quando eu estou com uma pessoa, eu compartilho o que é meu com ela e o dela comigo. Se eu tenho comunhão com alguém, eu posso dar o que é meu para ela e o que é dela, ela dá para mim. Então, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você pode compartilhar com o Espírito Santo o seu medo, suas fraquezas, suas dúvidas, suas tristezas, suas dificuldades. Compartilha com Ele, que Ele vai compartilhar com você a alegria dEle, a paz dEle, a força dEle, o vigor dEle, os dons dEle, a alegria dEle, a vida dEle. Isso fala de compartilhamento. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, há essa troca. Ele pega o que é nosso e dá o que é dele. Diga glória a Deus. Quarta palavra para comunhão é amizade. Diga amizade.
Quando eu tenho comunhão com alguém, eu digo, eu sou amigo dessa pessoa. Você viaja com essa pessoa, você passeia com essa pessoa, você come com essa pessoa, você tem comunhão com essa pessoa, porque ela é seu amiga, ela é sua amiga. Ele é seu amigo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o nosso amigo. Nós só podemos ter comunhão com quem é nosso amigo. Você não está caminhando com alguém que quer perturbar você. O Espírito Santo não quer te perturbar. O Espírito Santo não quer toda hora ficar procurando os teus erros, apontando suas falhas, não. O amigo não fica toda hora apontando o nosso erro. O Espírito Santo, ele toda hora está do nosso lado para nos consolar. Toda vez que você errar, toda vez que você falhar, ele está ali para te ajudar, para te fortalecer, para te ajudar nas suas fraquezas, para te levantar quando você cai, para enxugar tuas lágrimas quando você chora. Ele é o consolador, ele é o paráclito, ele é o ajudador, ele é o conselheiro, ele é o nosso amigo. É o amigo certo das horas incertas. É aquele que continua com a gente quando todo mundo vai embora. É aquele que está sozinho com você no seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. É aquele que está com você todos os momentos. O Senhor Jesus disse, eu não vos deixarei sozinho, enviarei outro Consolador. Ele é o nosso amigo. E a última palavra aqui de comunhão é intimidade. Diga intimidade. Nós precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Diga, eu preciso de mais intimidade com o Espírito Santo, porque eu tenho comunhão com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a palavra diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Esse um só significa amalgamar. Diga, amalgamar. O que é amalgamar? É juntar duas substâncias numa e formar uma terceira substância inseparável. É o Durepox, que tinha o cinza e o branco. Quando você junta, forma uma massa e depois você não consegue separar. É igual você pegar o ovo, o leite, a manteiga, o açúcar e bater tudo no liquidificador para fazer um bolo, para fazer a massa do bolo com trigo e fermento. Depois você não consegue mais separar os elementos. Você foi unido ao Espírito Santo. Inseparável. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, não tem como. A palavra diz, se eu for para o mais profundo abismo, Ele estará comigo. Se eu for lá para cima da montanha, Ele vai estar comigo. Se eu me esconder debaixo da cama, Ele vai estar comigo. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Até se você se desviar da igreja, até se você for para o mundo, até se você decidir largar tudo, Ele vai acompanhar você, Ele vai com você. E é igual o filho pródigo que vai cair em si e vai voltar para a casa do pai, é porque o Espírito Santo não abandona, Ele não deixa. Isso fala de intimidade, de união, de unidade com o Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa intimidade com Ele, de buscá-lo cada dia mais. E quando nós buscamos, olha o que acontece nessa intimidade. Olha o Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2,13. E aqui eu encerro com esse texto. Filipenses 2,13, diz assim a palavra de Deus: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando eu tenho comunhão, quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu passo a compreender que a minha vontade, o meu querer, é Ele que coloca em mim. E quando eu quero muito alguma coisa, e quando eu desejo muito alguma coisa, e oro e falo, Espírito Santo, esse querer, se não for do Senhor, tira de mim, Ele tira. Agora, se não fizer essa oração, Ele deixa e a gente quebra a cara. Para a gente aprender a voltar a orar, a ter intimidade e comunhão com Ele. Porque se a gente tivesse intimidade, comunhão com o Espírito Santo como deveríamos, a gente ia quebrar muito menos a cara do que nós já quebramos a nossa vida inteira. É verdade ou não é, meus irmãos? O problema é que a gente apaga o Espírito Santo. A gente deixa o Espírito Santo, não ora, não lê a Bíblia, só quer saber de internet, só quer saber de coisa lá de zap, só quer saber de TikTok, só quer saber de Instagram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não para ouvir o Espírito Santo. E o diabo está só ali, ó, bombardeando a gente. Aí daqui a pouco você está comprando uma coisa que não podia comprar, que não precisava fazer, porque o teu querer
passou a ser o querer da internet, passou a ser o querer do mundo. Mas quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o nosso querer passa a ser o querer dele, a nossa vontade passa a ser a vontade dele, e ele vai nos abençoando, nos dando condições de fazer, de realizar, de alcançar, de conquistar, de prosperar, porque a intimidade é comunhão com o Espírito Santo que gera isso na nossa vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vivemos numa geração de pessoas tão conectadas com as coisas da terra e tão desligadas das coisas do céu. Todo mundo quer ter o melhor celular, quer ter a internet mais rápida, quer ter a velocidade de compartilhamento mais rápido, mas não quer ter velocidade de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? E porque não tem essa intimidade, essa comunhão, perde a consciência da presença, perde a alegria, não compartilha das mesmas coisas, não percebe essa amizade tão próxima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso é esse culto de ativação. É para a gente lembrar do Espírito Santo. Toda quinta a gente vai falar de alguma maneira, vamos dar um jeito de falar dele. A palavra vai lembrar dele. Eu quero concluir dizendo para você uma coisa. Vamos desenvolver e alimentar essa comunhão. Amém? Paulo diz aqui 3 revelações, 3 verdades, para manter essa chama acesa, esse fogo aceso no nosso coração. A revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, seja cheio do Espírito Santo. Fique de pé nesse momento, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.